Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Quero ler com os irmãos versículos de 1 a 7. Eu sei que os irmãos há pouco tempo passaram por uma situação muito difícil, né? Que foram as enchentes aqui. Lá nós acompanhamos tudo, nossa associação esteve junto aí, né, pastor? E quando eu fiquei sabendo, eu estava em Vitória. Eu estava lá na IEBV, que minha filha frequenta, a mais velha, a IEBV, é musicista lá. E eu vi toda a movimentação também daquela igreja para abençoar essa cidade. E louvado seja Deus, irmãos. Porque eu digo para os irmãos, vocês têm aqui um pastor de Deus, abençoado. Porque eu vou te falar, se eu tivesse aqui, não sei se eu daria conta como ele deu, não. Não sei se eu teria a força que ele teve, não. Porque eu vi tanta movimentação, tanta coisa. E louvado seja Deus, porque vocês tinham um pastor aqui que arregaça as mangas e está junto com a igreja. É maravilhoso. Pastor, parabéns por ter passado por esse tempo com essa igreja. E eu sei que ainda tem muita gente se recuperando. Isso é uma realidade. Não se recupera em pouco tempo. Mas eu sei também que Deus é com vocês. Como foi no período mais difícil. E está sendo também nesse período de recuperação. E eu quero falar nessa noite para essa igreja amada, abençoada, que a terra desprezada vai viver tempo de milagres, amém? A terra desprezada, a terra que viveu um tempo difícil, a terra que viveu um tempo angustiante, ela não só vai viver, ela já está vivendo o tempo de milagre, amém? E o texto de Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7, diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação, a alegria e lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite gloriosa, por essa noite abençoada, Pai, em que nos encontramos como igreja do Senhor. Obrigado por essa igreja amada, Senhor, por essa igreja linda, Pai, que o Senhor tem sustentado, cada vida, Pai, que adentrou por essas portas. Obrigado por essa juventude dessa igreja, que eu creio o Senhor continuar operando maravilhas no meio deles. O Senhor vai multiplicar, ó Pai, essa juventude cada vez mais, para fazer a diferença na cidade de Mimoso do Sul. Nós oramos, ó Pai, pedindo as bênçãos do Senhor para cada irmão aqui presente. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do pastor Wesley, da Eté, da Camila, essa família pastoral, ó Deus, que o Senhor sustente a cada dia mais e mais. E em nome de Jesus, Pai, nessa noite, fale conosco mais uma vez. Te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui. E te agradeço, ó Deus, porque esta é a Tua palavra. E por si só, ela já nos traz uma mensagem linda e, ó Pai, edificante nessa noite. Mas te pedimos, ó Deus, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto
ele é muito usado em épocas natalinas, tempo de Natal, por conta do versículo de número 6, que aponta para Jesus. Mas originalmente, este texto, capítulo 9, foi escrito para um povo em específico. Serve para nós tomamos esse texto como exemplo em nossas vidas, mas ele foi escrito na época para um povo em específico. Essa profecia foi liberada para a terra de Zebulon, Naftali, no caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Esse texto foi direcionado para Galileia, que era uma parte de Israel, que nesse tempo também estava dividido em 3 partes. Ao sul, Judeia; ao centro, Samaria; e ao norte, a região da Galileia. Essa região foi uma região que passou por muitas dificuldades. Foi uma região que passou por muitos sofrimentos. A região da Galileia sofreu em vários aspectos. Talvez nessa noite você vai assemelhar tudo isso que essa região passou com aquilo que vocês também passaram, ou que nós passamos no nosso dia a dia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez você seja essa terra que está passando por dificuldade. Talvez você seja essa região que precisa do norte da parte do nosso Deus. Irmãos, essa região passou ou sofreu em vários aspectos. Eu quero falar com os irmãos nessa noite. Primeiro, ela sofreu por causa das guerras. Havia muita guerra naquela região. Após a divisão do reino, depois do período de Salomão e Davi, que foi dividido o reino norte e reino sul, os inimigos mais fortes de Israel deixaram de ser os filisteus e passou justamente a ser os que se encontravam na parte norte, no caso, a Síria, e depois a Babilônia, que leva Judá cativo. Tudo isso ao norte, próximo à região da Galileia. Então, quando eles atacavam Israel, aquele exército, quando saía para atacar Israel, eles tinham que passar dentro da Galileia. Eles tinham que passar dentro da Galileia, e todas as vezes que eles passavam dentro da Galileia, eles deixavam ali um rastro de violência, um rastro de crueldade, um rastro de destruição. Todas as vezes, eles passavam por ali e destruía tudo, não deixava nada. Aquele povo sofria todas as vezes que havia uma guerra, e isto é notório na Bíblia. Você vai ver que a primeira região a ser levada cativa para a Babilônia é a região da Galileia. Lá em 2 Reis 15:29 fala sobre isso. Foi a primeira região. E outra coisa muito curiosa que nos mostra isso é na história de Jonas, o profeta Jonas. Porque quando Deus manda ele ir para Nínive, ele foge para Tarsis por não querer pregar em Nínive. Mas por que Jonas não queria pregar em Nínive? Jonas sabia que mais à frente Nínive poderia se tornar, como se tornou, a capital dos assírios. Nínive se tornou a capital dos assírios. E os assírios eram um povo muito mau. Era o povo que destruía tudo quando passava. Era um povo violento que passava pela Galileia e deixava um rastro de destruição. E Jonas, ele era de Gat-Hefer, na Galileia. Ele morava naquela região. Por isso ele não quis ir. E eu abro aqui uma ressalva para você pensar: será que você iria? Um povo passava dentro de Mimoso do Sul, e onde passava deixava um rastro de destruição. Destruía sua casa, destruía sua plantação, atacava suas mulheres, suas crianças, fazia toda aquela destruição. E agora você é chamado por Deus para ir justamente pregar para esse povo. Pensa, será que você iria? Será que eu iria? Pastor, será que a gente iria? É um caso a se pensar, porque você olharia toda a situação e talvez ficaria na mesma dúvida que o profeta Jonas. Você conhece a história? Através de uma intervenção divina, ele vai.
manda peixe, Deus começa a querer afundar aquele navio, vem o peixe, leva ele, vomita ele no ar, na praia. E ele, com muita dificuldade, ele vai pregar naquele lugar que ele não queria pregar. E a sua pregação, com o poder de Deus, converte mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas se convertem. Ele não fica feliz com aquilo, pastor. Todo mundo aqui conhece a história. Ele pediu a morte, porque ele não queria que Deus salvasse aquele povo ruim, terrível. Ele queria que aquele povo morresse. Ele queria que aquele povo fosse para o inferno. Só que eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Deus muitas vezes vai salvar gente que você não gosta. Sabia disso? Deus vai salvar gente que você não gosta. Deus vai salvar gente que você olhou assim e falou: não, esse aí, pelo amor de Deus, tem que ir para o inferno. Às vezes a gente pensa. Talvez não fala, né, pastor? Mas às vezes a gente pensa: fulano vai para o inferno, de cabeça para baixo. Esse não tem jeito com ele não. Olha o que ele fez. Olha quantas atrocidades ele fez. Mas e se Deus quiser salvar? E se Deus agir com misericórdia e mandar você ir lá pregar? E você pregar e ele se salvar? Você já pregou em presídio? Pois é, às vezes a gente não quer. Ah, lá tem estuprador, lá tem gente que fez isso, fez aquilo. Mas às vezes Deus manda ir pregar em lugares assim, porque Ele quer salvar aquele povo. Mas se fosse olhar para mim, para você, talvez o que a gente queria era condenação. Não só nessa terra, mas condenação eterna. E foi assim com a cidade de Nínive. Porque esse homem, Jonas, ele viu todo o sofrimento que a Galileia e Israel sofria e ainda sofreria mais. Então, meus irmãos, primeira coisa aqui, por causa das guerras, a Galileia sofreu muito. Segunda coisa, a Galileia sofreu por causa do aspecto social. O povo galileu era um povo desprezado. Eles desprezavam a Galileia. Era como se olhassem para eles, gentinha. Segundo escalão, terceiro, sei lá, zero à esquerda. Era ser uma pessoa de segunda classe. Ali era uma terra árida e seca. Havia uma forte discriminação sobre os galileus. E em João capítulo 7, quando chega uma discussão para dizer de onde era o Cristo, alguém diz: ele é da Galileia. João 7,52, olha o que diz: responderam eles e disseram-lhe: és tu da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Eles não confiavam na Galileia e nem em quem era da Galileia. Eles não confiavam e diziam: olha, dali não vem nada de bom. Na mente daquele povo, eles pensavam que lá só tinha coisa ruim, coisa que não presta. Na Galileia não tem ninguém importante. Irmãos, até entre os galileus havia discriminação. Eles discriminavam-se a si mesmos, uns aos outros. Até entre eles. Filipe chegou diante de Natanael e falou: achamos o Cristo. E Natanael perguntou: de onde ele é? É de Nazaré, região da Galileia. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ou seja, eles discriminavam a eles próprios. Aí eu quero falar uma coisa para você, te perguntar. Você já morou em algum lugar discriminado? Você já morou em alguma região discriminada? Olha, esse cara é desse lugar. Uma favela, um lugar que as pessoas olhar meio torto. Eu vou dizer para vocês que eu já. Quem conhece Iuna, antigamente, pastor, lá tinha uma fama. Terra de matador. Às vezes a gente viajava, falava: você é de Iuna, mas lá é terra de matador. Era, irmãos. Só abrir espaço para vocês aqui, que os matadores já morreram tudo, tá bom? Agora só ficou gente boa. Os matadores. Então eu morava em Iuna, eles tinha essa fama de terra de matador. Eu morava no bairro do Quilombo, que é o bairro mais populoso, maior da cidade e o mais perigoso na época. Morava em uma rua, próxima a uma rua que se chamava Maré Mansa, que de mansa não tinha nada. Era tiro todo dia mesmo e derrubava gente lá quase que direto. Então,
Você chegava em algum lugar, eu sou de Iuna, do bairro Quilombo, morava perto da Maré Mansa. Aí já eu pensei, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Os meus amigos da época, alguns morreram, outros foram presos, moravam naquela região. Infelizmente, muitos não tiveram jeito de se sair daquela vida. Deus teve misericórdia comigo, irmãos, e hoje eu sou pastor, mas muitos não tiveram essa sorte. Então, a discriminação sempre houve e sempre haverá. E era esse tipo de discriminação que havia para com esse povo da Galileia. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Nunca veio nenhum profeta da Galileia. Então, quando a Bíblia fala, quando eles falam, és tu Galileu, não era um elogio, e sim algo depreciativo. Ninguém estava elogiando, era algo depreciativo. Eles tinham até um jeito diferente de falar, pastor. Os galileus falavam de forma diferente, eles tinham um sotaque diferente, igual o mineirinho aqui. Quando chegou aqui, talvez o pessoal até vai assim, rapaz, esse mineiro aí fala diferente da gente. Eu sou capixaba, talvez eu fale igual os irmãos, mas o pastor quando chegou, foi diferente, né? Um paulista que mora no interior, né, Marcelo? Do interior, também fala diferente. Então muita gente, um carioca que puxa o S, né? Então muita gente é conhecida pelo jeito de falar. E os galileus tinham uma forma diferente de falar, irmãos. No episódio em que Pedro nega Jesus, eles conheceram Pedro pela forma de falar. Em Mateus 26, 73, diz assim, ó, e daí a pouco aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Primeiro, a fala dele como galileu, que era diferente. Segundo, ele falava como um cristão. Você crente, aí eu vou apertar o calo dos irmãos. Tua fala te denuncia que você é cristão? Ou a tua fala iguala com os demais? Quando você senta numa rodinha de conversa, as pessoas falam, não, esse aí é crente. Ou você passa desapercebido. As pessoas não te reconhecem como cristão. Porque, irmãos, o cristão quando entra numa rodinha de fofoca, não pode entrar fofocando junto. Senão é a mesma coisa. Geralmente tem que sair. Se está num lugar, está falando palavrão, não é você que vai entrar falando junto. Um dia desse, pastor, eu queria sair do cinema. Caí na bobeira de ver o filme do Deadpool com Wolverine. Meu Jesus amado. É palavrão do início ao fim. Eu só vou ficar aqui porque eu gastei meu dinheirinho, mas não dá. O ouvido da gente parece que é pinico. Bateu mais de 1 bilhão aí de bilheteria. Eu fui naquele lugar, meu irmão. Mas pensa no sentimento ruim de tanto palavrão que falava. Ah, você gostou dos palavrões? Espera aí, então tem um negócio diferente com você. Eu não deveria nem estar ali. Confessar para os irmãs. Mas às vezes a gente é levado, né? Mas, irmãos, se não faz a diferença, a forma com que você fala, o jeito com que você se veste, os lugares que você vai, as músicas que você ouve. Ah, pastor, esse negócio de música também? Claro que sim. Claro que sim. Eu não sei se você gosta, mas eu vou falar, pastor, pode falar. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, um podcast, com Zezé de Camargo. E ele estava falando do Luciano. Todo mundo vê que ele está cantando louvor agora, né? Só que tem um grande problema. Ele canta louvor e também canta as músicas antigas com o irmão. A gente ora a Deus que ele largue essa vida dupla, né? Mas aí tem gente, pastor, isso não tem nada a ver, pode seguir os dois caminhos, isso é um trabalho dele. Mas, irmãos, prestem atenção no que o Zezé falou nesse podcast. Eu acho que foi até com o tal do Pablo Marçal, que é candidato lá em São Paulo. Acho que foi com ele mesmo esse podcast. O Zezé de Camargo, ele falou, o seu irmão agora está cantando gospel, né? Sim, rapaz. Olha só, a gente pode agora fazer um pacote, o Zezé falando. A gente pode fazer um pacote, a gente vai para Barretos. E aí não precisa contratar vários shows. Contrata o Luciano, que geralmente numa festa agora estão contratando o gospel, né? Contrata o Luciano, ele canta o gospel. Contrata a dupla Zezé de Camargo e Luciano, que é umas músicas mais tranquilinhas.
E a gente canta o sertanejozinho tranquilo, e contrata o Zezé sozinho, que ele também tem o show dele sozinho, e no final a gente quebra tudo. Só que ele falou o seguinte, até aí tudo bem. Ele falou o seguinte, olha, os crentes que foram no Luciano, na hora que nós dois começar a cantar, a crentaiada já desconverteu tudo. Olha só. Aí você pensa, pastor, não tem problema nenhum. Tem sim, irmãos. Que o crente vai lá para ver o show do Luciano, que canta gospel, daqui a pouco no Zezé já está tomando, já está entornando. Já não está fazendo a diferença mais. Aí a gente vai, pastor, isso não tem nenhum problema. Aí a gente olha, e o cara que era para estar apoiando o irmão dele a sair daquilo e realmente entrar de cabeça na questão do evangelho, não, ele não está querendo isso. Ele está querendo que o irmão leve os crentes para lá, para tudo sair da igreja, irmãos. Vocês não estão entendendo a estratégia do diabo. É isso que ele faz. Mas então aqui, esse povo era discriminado. Pedro então aqui, ele é identificado como galileu e como cristão. Então, a segunda coisa aqui, que estava fazendo a Galileia sofrer, era o aspecto social. Terceira coisa, a Galileia também sofreu pelo aspecto espiritual. O texto de Isaías 9, versículo 2 fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Povo que habitava na região da sombra da morte. Alguém aqui gostaria de comprar um terreno na região da sombra da morte? Eu estou vendendo, é baratinho, vou dar um descontão para você morar lá na região da sombra da morte. Acho que não, né? Acho que ninguém queria aqui receber um lote ou comprar lá na região da sombra da morte. Mas o profeta aqui estava descrevendo o panorama espiritual da Galileia. O panorama espiritual, uma região oprimida por demônios. Ali havia uma ação demoníaca muito grande. E depois você pode pesquisar, porque no Novo Testamento, 80% dos casos em que Jesus expulsa demônio é na Galileia. Não sei se o pastor já teve essa curiosidade. 80% dos casos em que Jesus expulsa demônio é na Galileia. Até na sinagoga tinha gente endemoniada. Isso você vê lá os líderes sempre querendo prejudicar Jesus. Tinha demônio puro ali. Até na sinagoga. Até o vento Jesus repreendeu. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos sabem muito bem. Até Deus, em um primeiro momento, desprezou aquela região. O texto diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, e envelheceu nos primeiros tempos. Jesus, ou melhor, Deus também desprezou em primeiro momento aquela terra. Mas por quê? Por causa do pecado do povo. Por causa do pecado daquela terra, o povo se distanciou de Deus e estava colhendo os frutos da semente do pecado. Irmão, não se engane, os frutos da semente do nosso pecado nós vamos colher. E tem casos que não adianta culpar o diabo, é você, sou eu. Tem hora que não adianta, o diabo está bravo comigo. Ele tem que estar bravo com você mesmo, que se estiver feliz com você, você está agradando a ele. Ele tem que estar bravo com você. Ele não pode estar satisfeito com a sua vida. Então nós entendemos aqui, meus irmãos, que a semente do pecado faz com que consequências terríveis venham sobre a nossa vida. Mas o profeta Isaías, falando para esse povo, diz que isso não ficaria para sempre assim. Não era para sempre. As lutas, as dificuldades e os problemas não são eternos. Iria surgir uma esperança, uma luz iria brilhar. Deus vai fazer algo para mudar para sempre a história da Galileia. E está no versículo 6. Vamos ler junto? O versículo 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, meus irmãos, quando Cristo chegar na Galileia, nunca mais a história daquele lugar será o mesmo. Afinal,
Afinal de contas, onde Jesus chega, nada mais é como antes, tudo se torna novo, porque a palavra de Deus diz, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Jesus chega, tem que mudar. Onde Jesus chega, as coisas têm que mudar. Ele diz que quando Jesus chegar, a história da Galileia vai mudar. E eu digo aqui para você, Jesus chegando na sua vida, a sua história tem que mudar, o seu casamento tem que mudar, a sua família tem que mudar, suas dificuldades têm que mudar, irmão. Jesus chegou. Onde tinha guerra, agora tem que haver paz, porque eu sou cristão e como cristão eu sou um pacificador. As coisas têm que mudar. Veja uma palavra profética de Deus para a sua vida. O sofrimento e a angústia têm um tempo para acabar. Isaías 9:1, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ou seja, aquele tempo de angústia, aquele tempo de sofrimento vai acabar quando Jesus chegar. Vem dias melhores, vem dias melhores para você, amém? Em nome de Jesus. Você pode até chorar hoje, você pode até estar triste hoje, só que você não pode deixar de andar. Você não pode deixar que o choro te paralise. Você não pode deixar que o sofrimento te paralise. Você precisa olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isaías profetiza sobre aquele povo uns 700 anos antes de Cristo, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, num período muito difícil para aquela região. Mas ele diz: olha, a história de vocês vai mudar. Só que era difícil olhar para a história daquele povo e pensar: oh, essa história vai mudar? Como que a história vai mudar? Porque naquela época, quando ele predisse isso tudo, o povo estava sob o jugo dos assírios. Os sírios dominavam aquela região toda. Senaqueribe havia invadido aquela terra. Depois sairia a Síria e viria os babilônicos, Nabucodonosor. E nada se cumpre, irmãos, porque saía um povo, entrava outro, deixava de ser escravo de um, virava escravo de outro. Saía a Babilônia e vem em seguida o império Medo-Persa e eles continuam cativos. Saem os Medo-Persas e vem Alexandre o Grande com os greco-macedônios e eles continuam cativos. Cai Alexandre o Grande e a região fica sob o domínio dos Seleucidas e nada se cumpre. Aí então vem a revolta dos Macabeus, que conquista aquela terra e eles pensam: agora vai ficar tudo bem. E quando eles pensam, agora vai ficar tudo bem, Roma domina tudo. Então passava tempo e eles continuavam sendo escravizados, e eles continuavam sendo destruídos, e aquilo tudo parecia: não tem jeito, essa promessa não vai se cumprir. Até o momento nada se cumpre, até parece que a palavra de Deus, que Deus disse, nunca vai se cumprir. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora no texto de Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 16. Em Mateus capítulo 4, versículo de 12 a 16, aqui é Jesus. Quando Jesus ouviu que João, o Batista, tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulão e Naftali, para cumprir o que fora dito por quem? Pelo profeta Isaías. Terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Palavras de Jesus. A solução chegou. A promessa agora iria se cumprir.
700 anos depois, é como se Jesus dissesse: ei, tem uma palavra profética sobre vocês. Ei, o meu Pai liberou uma palavra profética para esse povo, e a palavra de Deus não volta vazia, mas ela precisa se cumprir. Então, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa o quanto você tem sofrido, na hora certa Deus vai fazer se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. A palavra de Deus na sua vida vai se cumprir. Pode passar o tempo que for, acontecer o que for, mas a palavra que Deus liberou sobre a sua vida vai acontecer. Agarre-se àquilo que Deus falou, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel se você está em pecado a você, mas a sua palavra, se você está nela, se você busca viver segundo a palavra de Deus, conte sim com a fidelidade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Exemplo, Josué e Caleb. Demorou 40 anos, mas o Senhor cumpriu a promessa sobre a vida deles. A palavra de Deus se cumpriu. Eles chegaram à terra que emana leite e mel. Eles chegaram lá com 80 anos, pastor, mas com a vitalidade de 40. A palavra de Deus diz isso. Demorou esse tempo todo, mas Deus não os desamparou. Chegou lá com 80 anos, mas como se fosse mais novo que eu e que o pastor também. Quarentinha, com força, com vigor. Olha o que diz o Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus se cumpre no tempo certo. E olha o conselho de Paulo para Timóteo em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a tua palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, entendendo a promessa do Senhor, veio para ele, pecador. Ele se achava pecador, ele sabia que ele era pecador. Irmão, sabe qual a diferença? Muitas vezes nós achamos que o nosso pecado não tem problema nenhum. E a primeira coisa que nós temos que entender é que somos pecadores e que não podemos continuar na mesma situação. Não podemos nos acostumar com o nosso pecado, mas precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, entregar na mão dele tudo aquilo que nós estamos vivendo, toda a dificuldade que passamos e os nossos defeitos também. E assim ele vai agir. Se apegue à palavra, creia na palavra. O que Deus falou vai se cumprir, porque o Senhor vela pela sua palavra, como nos diz Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus vai cumprir. E há uma promessa de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Igreja linda, maravilhosa, igreja triunfante, que permaneceu fiel ao Senhor. Então Jesus, ele traz a luz para a região da Galileia. Versículo 16: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Jesus traz a luz. Jesus, ele traz a luz não só para essa região, mas para a tua vida também. E a luz aqui nesse significado, ou melhor, tem aqui alguns significados. Primeiro, luz significa revelação. Ele se revela a você. Segundo, a luz aqui significa direção. Ele quer dirigir a sua vida, dar a direção em tudo aquilo que você precisa. E em terceiro lugar, a luz aqui significa conhecimento. Conhecimento, direção e revelação. Tudo isso Deus quer dar a você e colocar na sua vida. Jesus, ele é a luz do mundo, enquanto Satanás é o príncipe das trevas. Jesus é a luz do mundo, o diabo é o príncipe das trevas. E por que o diabo governa a vida de tanta gente? Já parou para pensar? Por causa da ignorância, falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento.
Então, quando Jesus chegou, o que ele trouxe? Luz, conhecimento, para esse povo que andava em trevas. Ele trouxe luz, ele trouxe conhecimento. E o povo viu essa luz em 4 aspectos. Primeiro, viram a luz da presença. Na Galileia, foi o lugar onde Jesus passou a maior parte do tempo. Depois que ele volta do Egito ainda criança, ele viveu na Galileia ali uns 30 anos. Foi o lugar que ele mais viveu. A luz da presença de Cristo estava ali. Então a promessa com certeza já estava se cumprindo. Segundo, eles viram a luz da manifestação. Foi na Galileia onde Jesus realizou o primeiro milagre e transformou a água em vinho em Caná da Galileia. Então ali havia a manifestação de Cristo. Terceiro, eles viram a luz da direção. Foi na Galileia que Jesus os dirigiu e disse: eles são como ovelhas que não têm pastor. Aquele povo vivia dessa forma. Ovelhas que não têm pastor, e ovelhas sem pastor. E eu digo para vocês têm um pastor abençoado, é um homem de Deus. Então se apegue a esse homem, porque ovelha sem pastor vai se perder, ovelha sem pastor vai morrer, porque não tem direção. Nós temos que entender isso. Não é à toa que Deus deixou pastores, homens de Deus, nessa terra para nos guiar. Eles ali viram a luz da revelação. O primeiro e maior sermão de Jesus, o Sermão do Monte, foi pregado na Galileia. Então, meus irmãos, eu estou aqui nessa noite para declarar sobre a sua vida, baseado nessa palavra, que você, pega essa palavra, vai viver um tempo de luz, amém? Você vai viver um tempo de direção, amém? Você vai viver um tempo de conhecimento. Um tempo em que Deus vai mostrar a saída para essa situação que talvez você esteja vivendo hoje, e você olha, essa situação é impossível. Não há impossível para o nosso Pai, não há impossível para Deus, não há impossível para Jesus. Veja o que Jesus também fez naquela região que era desprezada, versículo 4: porque tu quebrastes o jugo da sua carga, o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Aqui tem algumas ferramentas que Jesus quebrou. A primeira delas foi o jugo. Os assírios, quando levavam o povo cativo, eles colocavam sobre ele, sobre as suas costas, o jugo, para que as pessoas caminhassem de cabeça baixa. O jugo fazia com que eles olhassem para baixo, eles não olhassem para cima, porque quem anda de cabeça baixa não olha para frente, e consequentemente não tem sonhos. Se você não tem sonho, você já morreu. Então ele colocava o jugo para que essas pessoas não olhassem para frente. E quem anda de cabeça baixa não olha para cima. Isso é muito complicado, porque quem não olha para cima não acredita em Deus, não acredita que Deus existe. E esse é o maior problema da humanidade. Tem muita gente olhando para baixo, não está olhando para cima, não está olhando para Deus, então não consegue vislumbrar a solução para o seu problema. Por isso, o Senhor Jesus quebrou o jugo. O Senhor Jesus quebrou a vara. A vara é um instrumento de aflição, que afligia o povo. Mas o inimigo não pode tocar na minha e na sua vida, quando nós estamos debaixo da aliança do sangue de Cristo. Se você está debaixo da aliança do sangue de Cristo, o inimigo não pode tocar na sua vida. A Bíblia diz que a vara do nosso opressor foi quebrada, e o cetro que simbolizava o domínio também foi quebrado. Talvez você pense: poxa, pastor, mas é muito difícil a caminhada. A caminhada cristã é muito difícil, principalmente para mim, porque lá em casa é só eu sou crente. Aí a gente se lembra daquele ditado: um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Você só precisa de Jesus. Às vezes a gente pensa assim: poxa, agora só me resta Jesus. Por que só te resta Jesus? Você tem que pensar: eu tenho tudo, eu tenho Jesus. Eu preciso só dele. Para ganhar minha família para Jesus, eu só preciso dele.
para resolver a situação difícil da minha vida, da minha casa, do meu trabalho. Eu só preciso de Jesus. E Ele está aí para te ajudar. Ele está aí para te orientar. Irmãos, Jesus nasceu em Belém da Judéia. E ninguém chama Jesus de belemita ou judeu. Já ouviu alguém chamando Jesus de belemita, pastor? Não. Mas ele é chamado de Nazareno e Galileu. Jesus de Nazaré. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E Galileu, de onde eles olhavam, não veio nenhum profeta de lá. Mas a gente canta o Galileu. A gente se lembra de Jesus de Nazaré. Porque naquele lugar, abandonado e rejeitado por todos, foi o lugar onde Jesus escolheu para ser conhecido. Quem fala de Jesus lembra de Nazaré e lembra da Galileia. E eu já estou terminando, meus irmãos. Então, eu gostaria de falar para você nessa noite. Pegue essa visão que a palavra de Deus traz para você. Através da sua vida, que talvez antes era rejeitado e humilhado, Deus está escrevendo uma nova história. Entenda isso. Não viva como um derrotado. Deus não te salvou para você ser um derrotado. Satanás já está derrotado, você não. Pastor, mas a gente passa por algumas derrotas? É claro que sim. A gente passa por luta, a gente passa por problemas, o Senhor Jesus não falou que nós estaremos eximidos disso, não. Ele falou que teríamos aflições, mas Ele disse que estaria conosco. E Ele está com você, e Ele vai ajudar você, como Ele ajudou em todo esse tempo. O nosso grande mal é que a gente olha para os problemas e esquece de olhar para Jesus. A gente olha demais para os problemas. Deus está escrevendo uma nova história e está fazendo coisas extraordinárias. Aquela terra desprezada e esquecida foi escolhida para o Senhor fazer seus milagres. E Ele fez vários. E o Galileu, ele vai até o final. Vou citar alguns exemplos aqui para encerrar. Gostaria até que o pessoal do louvor já viesse para cá, para adorar ao Senhor. O Galileu vai até o final. As mulheres que foram ao túmulo de Jesus, elas eram galileias. Elas eram da região da Galileia. E elas foram até o final. Os discípulos, irmãos, que viram Jesus subindo aos céus, eles eram varões galileus. Eles eram galileus. O texto diz, varões galileus. Sabe mais? As 120 pessoas que estavam no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo eram galileus. Atos 1:15. 120 pessoas lá no cenáculo eram varões galileus. E eram varões galileus que falaram em outras línguas, como o Senhor lhes concedia. Acaso não são galileus estes homens que estão aí falando? Atos 2, versículo 7. Seja como esses galileus, irmãos. Permaneça firme. Fique firme. Vá até o final. Não desista. Não pare no meio da caminhada. Sabe por quê, irmãos? A terra desprezada agora é terra de milagres. Mimoso do Sul passou por tudo que passou. Talvez você olhou com ar de desesperança, olhou para toda a destruição e pensou, poxa, não tem mais jeito, pastor, perdi tudo. Perdeu não, porque o principal ficou em você, Jesus Cristo. A marca da promessa não saiu de você. Se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. A terra outrora destruída, a terra outrora que passou por diversas adversidades, tinha uma promessa sobre ela. Talvez muita gente não acreditou, talvez até muita gente não viveu aquela promessa, mas estava ali, estava firme, estava crendo que Deus faria, e Deus fará sobre Mimoso do Sul também. Já está fazendo.
a promessa vai se cumprir e já está se cumprindo. Sobre esta igreja, a gente olha para esta igreja, a PIB de Mimoso, e a gente vê as promessas de Deus se cumprindo. Só não vê quem não quer. Eu costumo dizer lá na igreja, Deus está agindo, Deus está movimentando, Deus está fazendo vários milagres. O grande problema é que tem gente que entra na igreja, parece que esse jugo ainda está nele, pastor. Só entra assim, olhando para baixo. Quando levanta a cabeça é para olhar só os problemas e as dificuldades. Mas Deus está querendo que você olhe para Ele. Ele está aqui hoje para renovar o teu coração. Essa terra aí não é de Satanás. A terra do seu coração é do Senhor. É terra de milagres. Vamos adorar em nome de Jesus. Depois eu gostaria de orar com os irmãos. Aleluia.